Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Vicente Luna. Estou fazendo um vídeo exclusivo, especial, para falar sobre gasto durante uma viagem ao Nordeste, né? Para falar um pouco sobre a mais recente viagem que eu fiz no mês de junho e retorno no mês de julho, né? Ou seja, eu passei quase 2 meses no Nordeste. Eu fiz o roteiro Rio de Janeiro a Paraíba. Estou aqui de volta naturalmente e quero falar sobre os gastos durante a mais recente viagem que eu tive ao Nordeste, né? Então esse é o propósito do vídeo. Peço que você já dê o like aí, se inscreva no canal para quem não é inscrito e seja bem-vindo ao canal. Se você é novo aí no canal, seja bem-vindo. Eu gosto de gravar viagem e compartilhar as rodovias. Quem tem acompanhado aí o canal tem visto aí os vídeos que eu tenho postado com excelente qualidade, né? Então vamos lá. Aqui está o meu rascunho aqui de gastos de combustível e aqui está o meu roteiro de viagem, né? Dessa vez eu fui pela BR-101 até Unidos na Bahia e de lá eu peguei a 116 ali em Feira de Santana, né? E segui até o Nordeste, até Mogeiro na Paraíba. Mas vamos lá ao vídeo. Então, sou Vicente Luna, titular do canal. Mando um abraço aí já antemão aqui para os amigos Estradeiro Terapia na BR, mas também para todo você que acompanha o canal, independente se faz parte de grupo ou não de estradeiros, né? Então vamos lá, pessoal. A minha viagem de ida, eu fui pela BR-101, como eu acabei de falar, no dia 4/6, né? 4/6 transcorreu essa viagem. E chegamos lá no dia 6/6 de junho. Foi uma viagem muito boa, graças a Deus. O carro que eu viajo é uma Palio Adventure Lock 1.8. Eu fui no etanol até Campos, mas de Campos eu mudei. Aí eu fui o restante da viagem na gasolina e voltei na gasolina. Por isso que tem uma pequena diferençazinha aqui nas quilometragens, no gasto de combustível. Então vamos lá. Aqui está a anotação. Eu saí daqui do Rio de Janeiro, né, naturalmente, e eu abasteci o carro inicialmente com 50 litros. O carro estava na reserva. Eu abasteci o carro, deu 50 litros de etanol no valor de R$ 325 custou esse primeiro abastecimento, né? O último abastecimento foi lá em Caruaru, Pernambuco, e cheguei lá no meu destino ainda com mais de meio tanque de gasolina, né? Lembrando que eu fui na gasolina. Fui no etanol apenas 2 viagens só, 2 horas de viagem, 4 horas melhor dizendo, né? Que foi do Rio de Janeiro a Campos, aqui do Goitacazes, no Rio de Janeiro. Em Campos eu mudei a minha estratégia de combustível, porque eu não vi o que o carro estava rendendo bem. Não gostei muito, apesar que tem aquele velho dilema de quem prefere viajar no etanol para quem prefere viajar na gasolina, né? Eu particularmente, a minha decisão ainda é muito parcial em relação a qual o melhor de viajar. Depende muito, porque tem vários fatores. Mas o propósito do vídeo, para a gente não se alongar muito no vídeo, é falar de gastos, né? Vamos lá. Então, eu botei etanol aqui a R$ 6,50. Nessa época que eu fui, a gasolina, combustível de modo geral estava bem caro, né? Comparando hoje, que é dia 28 de setembro de 2022, combustível está pela metade do preço. A verdade é essa. Então por aí já dá para se ter uma noção que quem vai viajar agora até final de ano, com certeza é um ano eleitoral, né? O preço está bom em relação ao que estava antes. Então vamos lá, eu botei etanol a R$ 6,50, né, aqui no Rio de Janeiro. Deu R$ 325. O segundo abastecimento eu fui em Campos do Goitacazes, aí eu mudei para gasolina, né, meu carro é flex. Eu botei R$ 23,86 de litro, ou seja, botei
quase 24 litros de combustível. Completei o tanque, né? Que o aconselhável para quem está viajando, como nós sabemos, quando meiar o tanque durante a viagem, a gente completa logo. E aí entra a questão que quem gosta de viajar na gasolina, porque acaba rodando mais, mesmo a gasolina sendo mais cara. Esse é um dos pontos positivos de quem viaja na gasolina, e esse foi um dos motivos que eu fui e voltei na gasolina. Mas a minha outra viagem eu fui e voltei no etanol. Então, depende muito, tem vários fatores para a pessoa contabilizar o que é melhor de viajar, né? Mas esse não é o propósito do vídeo. Então, o terceiro abastecimento eu fiz em Guarapari, lá num posto Floresta. Lá em Guarapari tem uma coisa interessante no Espírito Santo já, né? Eu botei a gasolina lá R$ 7,99, o mesmo valor que eu botei em Campos, do Goytacazes, no Rio de Janeiro. Botei também no Espírito Santo, para a gente ver que o preço estava no mesmo valor, né? Então, eu botei uma coisa interessante que eu quero passar para vocês aí. Quando eu parei no posto, o rapaz pediu para eu mudar de bomba, né? Para eu mudar a bomba, porque aquela bomba que eu tinha parado era, disse ele, de empresas cadastradas que abastecia naquela bomba. E aí está um grande macete que eu quero nesse vídeo aqui também passar para você, né? Procurar aquelas bombas de trás e não aquela bomba de entrada assim que a gente chega no posto, né? Que normalmente a gente sabe que tem muito combustível que é adulterado, né? Isso no Brasil, infelizmente, é uma prática comum, e a gente, como usuário, né, como consumidor, a gente deve ficar esperto em algumas coisinhas, né? Então, procurar aquela bomba sempre do fundo, sempre é mais aconselhável, apesar que isso aí é muito relativo. Mas o fato é que eu parei numa bomba, já pelo fundo do posto, e o frentista falou, ó, essa bomba aí é das empresas cadastradas, porque tem um desconto. Aí eu vi que ele queria me empurrar para outra bomba, né? Eu falei, não, rapaz, deixa aqui mesmo, aqui tá bom, tá tranquilo aí, tá bom. Aí ele me atendeu, como cliente ele atendeu o meu pedido. Inclusive tem uma coisa interessante, aí eu ganhei até um desconto aí, ó. Ganhei até um desconto nessa bomba. Mas eu tenho certeza que aquela gasolina ali estava boa, né? Se tinha outra bomba que não estava boa, nesse posto aí ao menos eu me escapei por conta disso aí. Ainda tive um desconto. A gasolina deu o total de R$ 102,67, eu paguei R$ 96,25, só para você ter a noção. Então eu obtive um desconto lá no posto Floresta em Guarapari. Mas vamos seguir o vídeo, né? Então, o quarto abastecimento eu fiz em São Mateus. São Mateus foi onde nós pernoitamos. Eu botei apenas R$ 70 de gasolina. Eu não completei, porque o posto, não senti firmeza no posto e não tinha outra opção. Eu já estava do lado ali do hotel, foi o Hotel Ipiranga, estou até com ele aqui no computador aberto aqui uma foto. Hotel Ipiranga em São Mateus. Então lá nós fizemos nosso primeiro pernoite. E eu abasteci apenas 9 litros, né? Botei a R$ 7,80 em São Mateus. O quinto abastecimento eu já fiz em Tabatã, já na manhã do dia seguinte, né? Eu completei, como o carro eu não completei lá em São Mateus, aí o tanque estava em 1/4, que não é aconselhável a gente deixar chegar a esse ponto, né? Em 1/4. Eu deixei porque eu sabia que de São Mateus para Itabatã é perto, né? Então eu botei lá, completei, botei R$ 232,95 em dinheiro. Eu botei 30 litros de combustível e 400 ml. E lá o valor estava a R$ 7,64 o valor do litro de gasolina. Esse foi o nosso quinto abastecimento. O sexto abastecimento nós abastecemos em Itabuna. Já, né? Itabatã, lembrando que já é o primeiro município da Bahia, né? Logo depois da divisa, é Itabatã. Então, o sexto abastecimento foi em Itabuna,
botamos combustível a R$ 7,89 e deu R$ 259,93, né? O sétimo abastecimento na viagem de ida, né? Rio de Janeiro a Paraíba, foi em Humildes, na Bahia, ali próximo a Salvador, né? E Feira de Santana, que Humildes é distrito de Feira de Santana. Então botamos 27 litros e 222 ml. E o valor do litro estava R$ 7,93. Aumentou mais um pouco. É uma dica que eu quero dar para você, que na Costa do Descobrimento ali na Bahia, que são um ponto turístico, né? Então normalmente lá as coisas é tudo mais caro, o abastecimento é mais caro. Com exceção, uma coisa que eu senti na viagem de volta já em Tancredo dos Neves, na Bahia, nesse ponto, né? Então, esse foi o sétimo abastecimento, nós botamos em Humilde R$ 7,93 a gasolina estava. O oitavo abastecimento já foi em Paulo Afonso, pagamos R$ 205,29 e o valor da gasolina por litro estava R$ 7,82, baixou um pouco, né? Isso em Paulo Afonso, na Bahia, já no finalzinho do estado da Bahia, antes da divisa com Alagoas, já na BR-110. Né? Então, botamos a R$ 7,82. E o nono abastecimento já foi em Caruaru. E o último abastecimento, né, foi em Caruaru. Em Caruaru nós botamos gasolina a R$ 7,19. E aí eu abarrotei o tanque, né, enchi mesmo bem. Lembrando que não é aconselhável a gente, eu falei abarrotei o tanque, mas não é aconselhável a gente pedir para o frentista botar o máximo possível, não, por causa do catalisador do carro. Né? Então quando eu falo abarrotar o tanque é no automático, desarmou, parou. Então lá nós botamos a R$ 7,19, paguei lá R$ 270. E desses 270, que foi o último abastecimento, ficou mais de meio tanque ainda. Né? Então eu dei um desconto aqui nesse valor de R$ 135, que é a metade de 270. Né? Então resumindo, pessoal, na viagem de ida, eu gastei R$ 1.866,13 de abastecimento de combustível, né? Gasolina, ok? Então R$ 1.866,13. Aí eu dei o desconto aqui de 135, ficou R$ 1.730, tá? Foi o valor total de combustível que nós gastamos na viagem de ida, Rio de Janeiro a Paraíba, e rodamos 2.521 quilômetros. Lembrando que meu carro é 1.8 e estava pesado, né? Estava bem pesado, que eu levei 2 malas, levei uma máquina de costura desmontada no carro e estava bem pesado o carro, apesar que foram apenas 2 passageiras, eu e minha esposa, né? Então, eu fiz a média do meu carro aí na viagem de ida e deu a média de 11 km e 600 metros por litro de combustível. Lembrando que os primeiros quilômetros, né, ou as primeiras 4 horas, que foi daqui para Campos, Goitacazes, fui no etanol. Por isso que deu também essa diferença na média por litro, né? Porque na volta, eu estou até com a informação aqui, eu vou passar, a volta a média foi melhor. A volta a média foi 12,5 km na gasolina, o carro feio. Veio mais leve naturalmente, né? Mas estamos finalizando aqui essa contabilidade da viagem de ida, né? Então nós gastamos de pedágio na viagem de ida R$ 69, deu um total de 11 pedágios, né? 11 pedágios na viagem de ida. E almoço nós gastamos R$ 150, isso na média, tá? De almoço. E de hotel nós gastamos R$ 240, 2 noites, duas pernoites, que é o que a gente faz, né? A gente viaja 3 dias dormindo 2 noites. Inclusive na viagem de ida, para a gente ganhar tempo, a gente preferiu não parar para almoçar, né? Porque a gente tinha tomado um café bom da manhã, que não está contabilizado aqui.
e nós já fomos chegar em casa já de noitinha, né? E lá a gente janta bem, que dava para fazer isso aí, porque a gente já conhece a viagem. Mas para você que está viajando pela primeira vez, procure, principalmente no último dia, almoçar, né? Não fazer o que nós fizemos, porque eu sabia que dava para ir até o final e deixar para jantar em casa e pegar aquela galinha de capoeira que já estava preparada lá, né? Então a gente a gente leva o abastecimento da gente de comida, de fruta e tal, e eventualmente a gente também para comer alguma coisa em lanchonete, mas não contabilizamos esses valores, né? Somente almoço. Então na ida nós fizemos apenas 2 almoços, já na volta foram 3 almoços, né? E a gente leva bastante coisa, bastante comida, porque às vezes é necessário, né? Vai que pega um congestionamento, um pare-siga, e aí a gente está com abastecimento. Inclusive na janta a gente também tem o nosso fogareiro e a gente também faz a nossa alimentação. A gente gosta muito de cup noodles, né? Então fogareiro é molinho. A gente não costuma jantar para valer, para encher o bucho, não, porque o almoço é quem é o essencial, né? Então isso aí. Então nós rodamos 2.521 quilômetros, gastamos de almoço R$ 150 e de combustível R$ 1.730 na viagem de ida. Agora vamos na viagem de volta. Lembrando que nós dormimos em Pedro Canário. Pedro Canário não, perdão. Pedro Canário a gente dormiu na volta. Nós dormimos em São Mateus, né, na ida. São Mateus, na primeira noite. E na segunda noite, nós dormimos em Humildes, na Bahia, ali encostadinho da BR-101, naquela BR ali que dá acesso à BR-116 de Feira de Santana, né? Então é isso aí, pessoal. Resumindo, nós gastamos, né, R$ 1.730 e abastecemos 217 litros, né? O carro consumiu 217 litros de combustível, incluindo o etanol nos primeiros quilometragens, né? Mas enfim, então essa foi a viagem de ida, né? A viagem de volta, a gente saímos naturalmente, era 4 horas da manhã, que é o horário que a gente sai de viagem, né? E a gente roda até 6, 7 da noite, no máximo, né? A nossa meta é essa. Anoiteceu, a gente já procura parar para pernoitar, porque não é aconselhável dirigir à noite, não. Eu particularmente não gosto, não indico, e durante a noite é bom a gente dormir, descansar, até porque por dia a gente ter mais disposição física e mental, porque quem dirige até tarde da noite e dorme pouco, normalmente mesmo algumas pessoas gostam de energético, né, para deixar esperto, mas eu viajo tranquilo. Então é isso aí, pessoal. Então o segundo pernoite foi em Humildes. Lá tem um hotel muito bom em Humildes, né, naquele ponto ali. E antes de acessar a BR 324, que vai para a Feira de Santana, que liga a BR-101 a BR-116, é o ponto mais próximo das duas rodovias aqui no nosso país, né? Exatamente naquele ponto ali, entre Humilde e Feira de Santana, a BR-324, e interliga a BR-101 e a BR-116, para quem não tem essa informação, né? Muitos de vocês já sabem disso, isso não é novidade, mas sempre tem aquele que não tem a informação, então é importante isso eu falar. Então em Humildes tem esse hotel muito bom, conselho lá, é o Hotel Coruja, fica na margem mesmo ali da rodovia 101, com um posto na frente ali, e eu dormi lá tanto na ida quanto na volta, né? Dormi lá no segundo dia, daqui para lá, e dormi de volta, na viagem de volta, no primeiro dia de lá para cá, em Humildes. Muito bom, indica todo mundo ali em Humildes, Hotel Coruja, ok? E a primeira noite, como eu falei, foi no Hotel Ipiranga, em São Mateus, no Espírito Santo. Então, essa foi o resumo da viagem de ida, né? E a viagem de volta, vamos para a viagem de volta, né? Vamos para a viagem de volta.
A viagem de ida eu gastei 217 litros, o carro consumiu, que deu o valor total de R$ 1.730 de combustível apenas, ok? Esse é o propósito do vídeo. Se esqueça aí de se inscrever no canal, curtir e compartilhar os vídeos aí, né? Para você que não é inscrito. Tem muita gente, pessoal, que vê o vídeo, os vídeos aí de viagem, que são muito bons os meus vídeos. Eu procuro caprichar, pode ver aí a qualidade das imagens, a edição também, por isso que meus vídeos é um pouco demorado a postagem, por causa da edição também, eu gosto de caprichar, né? Então, na viagem de volta já mudou totalmente, né? Já mudou totalmente. A média do carro na viagem de ida foi 11,600 quilômetros, 600 metros, né? 11 km e 600 metros por litro na viagem de ida. Já na volta deu 12,5 km. Lembrando que meu carro é 1.8 e motor bruto, né? Motor bruto que o carro tem. Então por isso o consumo. Mas vamos para a viagem de volta. Então a viagem de volta, nós voltamos no dia 29 de julho de 2022. Fizemos, né, o trecho de volta, Mogeiro aqui é o Rio de Janeiro. E na viagem de volta a gasolina, o combustível já estava mais barato. A gasolina em Itabaiana, que é a cidade rainha do Vale da Paraíba, próximo lá da cidade de Mogeiro, minha cidade natal. Itabaiana, eu abasteci a R$ 5,66, né? A gente vê que o preço já caiu um mês depois. Então deu R$ 190,08 o primeiro abastecimento. O segundo abastecimento, nós abastecemos em Agrestina, na BR-104, né, naquele trecho ali, porque eu faço essa rodovia, pego a BR-408 entre Mogeiro até acessar a BR-230 ali no Ingá. Para quem acompanha meus vídeos já tem essa informação. E ali eu acesso a BR-230 ali em Ingá e deixo a 230 em Campina Grande. E lá em Campina Grande eu acesso a BR-104. E na viagem de volta, como nessa viagem agora que eu fiz para o Nordeste foi pela 101, né, a BR principal. Então eu acessei a BR-101 em Messias, em Alagoas. Então eu vim por Agrestina, que é uma das primeiras cidades ali depois de Caruaru ali, né? Então em Agrestina eu fiz o segundo abastecimento, botei lá gasolina a R$ 5,67. E lá completei com 15 litros, né? Na verdade eu não completei naquele ponto ali porque tinha mais cidade para frente e eu não botei firmeza no posto. Então eu estava com bastante autonomia de combustível. Quando a gente tem autonomia a gente pode fazer essas gracinhas, né? Botar somente para complementar. Então eu botei só 15 litros a R$ 5,67 em Agrestina. Deu R$ 85,70. Aí o terceiro abastecimento, melhor dizendo, já foi em São Miguel dos Campos. Lembrando que a BR-104 ela interliga com a 101 ali em Messias, em Alagoas. Foi naquele ponto que nós deixamos a BR-104, que segue lá para a costa, né, do estado da Alagoas. E lá em São Miguel dos Campos, aquela região ali, eu abasteci a R$ 5,75. Botei 23 litros. Completei, né? Deu R$ 130. Gasolina estava lá R$ 5,75. Quarto abastecimento na viagem de volta foi para Umbaúba. Abasteci-me em Umbaúba, Sergipe. Lá a litragem deu 25 litros. E lá o combustível estava, a gasolina, R$ 5,60. Deu R$ 140. Tem uma coisa interessante nesse abastecimento aqui. Aí eu alerto você que está viajando, que eu particularmente só vim prestar atenção nisso quando eu cheguei em casa. O frentista me deu o papelzinho, eu achava que era nota de abastecimento. Na verdade ele me deu o papelzinho que dá direito a tomar banho, né? Aquele papelzinho que é para os carreteiros. Então eu entendi aquilo dali como sendo má fé dele, porque ele me deu aquele papel e eu entendi que era o meu comprovante, né, de pagamento. A sorte que eu fui buscar a informação através do pagamento que eu fiz no cartão de crédito, se eu não me engano, foi.
Aí eu tive a informação, né? Mas a nota de fiscal ele não me deu. E eu aconselho você, todo abastecimento, pedir a nota fiscal, que esse é um dos erros que a gente comete. É não pedir o comprovante da nota fiscal do abastecimento, até para a gente ter essas informações e esse controle, né? E não apenas o comprovantezinho com outro, para quem paga no cartão, né? Não somente aquele papel, mas a nota, né? Então o quarto abastecimento foi Umbaúba. Isso foi no posto Reforço, hein? Posto Reforço ali é conceituado naquela cidade de Umbaúba que eu conheço um pouco ali aquela região, né? Inclusive lá tem uma pousada boa, que é a pousada Caldino. Eu já pernoitei lá em Umbaúba, Sergipe. Então lá deu 25 litros. E o quinto abastecimento já foi na Bahia, Tancredo Neves, e aí eu gostei desse abastecimento, como eu já falei no vídeo aí, né? Em Tancredo Neves, abasteci lá com 32, coube 32 litros, né? Tava R$ 5,47 no posto Texaco, né? Que é um posto com uma bandeira boa. Eu quero falar o nome aqui, que a gente sabe, posto BR, posto Texaco, posto Piranga, e são postos que tem bandeira boa, mas nem sempre não significa dizer que quem tem bandeira ruim, o combustível é ruim, e essas bandeiras o combustível é bom. Isso é muito relativo, tá? A gente sabe disso. Então lá em Tancredo Neves eu botei gasolina R$ 5,47 ali na Costa do Cacau. Costa do Cacau, aquela costa ali. E tem Costa do Dendê, Costa do Cacau e Costa do Descobrimento naquela região ali na BR-101, que é a rodovia litorânea, né? Como a gente sabe. Então, nesses pontos turísticos, fique esperto, porque as coisas é tudo mais caro. Hotel é tudo mais caro, né? Então, lá eu gostei do preço. Lá em Tancredo Neves, na Bahia. Costa do Descobrimento, é isso aí. Então, sexto abastecimento, eu abasteci em Eunápolis. Olha a diferença para Eunápolis, logo mais na frente. Então, Eunápolis, eu botei somente 16 litros, cabia mais, mas gasolina estava caro. O lugar mais caro da viagem de volta foi lá em Eunápolis. Quanto estava o litro, Vicente? Fala aí. Estava R$ 6,19, pessoal. Então estava caro, né? Botei somente R$ 100 para complementar ali, que eu tinha bastante autonomia ainda, o tanque estava mais de meio. Eu não quis completar, né? Aí eu completei em Pedro Canário, que foi onde nós pernoitamos. Pedro Canário. Lá em Pedro Canário, aliás, nós nem completamos lá não, que lá ainda estava caro. Lá estava R$ 5,99 ainda em Pedro Canário. E eu não senti firmeza no posto lá, né? Eu tinha bastante autonomia ainda. Eu botei gasolina lá R$ 5,99. Olha a diferença. Lá em Tancredo Neves, 5,47. E Pedro Canário, 5,99. Eu botei só mais R$ 100 para complementar e deixar ali 3/4 aproximadamente, né? Já que eu sabia que depois de Pedro Canário vinha Linhares, aquele lugar de combustível bom. Tanto é que o combustível lá estava o mesmo valor. O preço estava o mesmo valor, né? R$ 5,99, mesmo valor de Pedro Canário. E aí eu botei lá R$ 150. Isso foi o oitavo abastecimento. Deu 26 litros, né? Nono abastecimento foi em Mimoso do Sul, no Espírito Santo, aqui antes da divisa com o Rio de Janeiro. E aí lá eu completei o tanque. Dessa vez eu completei o tanque. Lembrando que esses dois abastecimentos anteriores aí, de Pedro Canário, de Eunápolis, eu botei R$ 100 porque eu tinha bastante autonomia, tá, pessoal? Eu tinha mais de meio tanque no caso, né? Não precisava eu completar o tanque. Então eu botei só R$ 100 em Eunápolis e mais 100 em Pedro Canário. Achando que a gasolina, combustível, poderia estar mais barato, né? Mais para frente, mas não estava não. R$ 5,99 em Pedro Canário, e em Linhares também estava R$ 5,99, mesmo valor. Tá? Então botei R$ 150. Em Mimoso do Sul, como eu estava falando, botei a R$ 5,95, caiu 4 centavos, pouca diferença, né? No estado do Espírito Santo. Aí botei 143. Então o total da viagem de volta, vamos lá para a gente finalizar aqui e concluir o vídeo.
Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, dar um joinha aí, deixa seu comentário, ok? Deixa seu comentário aí no vídeo, que na medida do possível eu responderei. Então, a litragem que nós gastamos na viagem de volta, 204 litros. A viagem de ida, lembrando que foi 217 litros de combustível. A volta 204, porque eu vim 100% gasolina, né? Na viagem de ida, lembrando que teve aquelas primeiras quilometragens, as primeiras 4 horas foi no etanol. Daí a diferença também. Mas de qualquer forma, a volta já gastamos bem menos. A viagem de volta deu R$ 1.214, enquanto a de ida deu 1.730. Para você ter a noção. E a média por quilômetro deu 12 km e 200 metros no computador de bordo do carro. E aí eu fiz a média também na ponta do lápis aqui. Somei 204 litros, né, que foi o total que nós abastecemos, e dividi por 2.555 quilômetros rodados. Foi a viagem de volta. Então deu a média na ponta do lápis 12,5 km na gasolina, a média do carro. Então veio mais leve naturalmente, mas deu bem mais barato, né? Porque o combustível estava mais barato e o carro estava mais leve. E eu viajo na mesma pegada, né? Dentro do limite da via, não viajo com o pé pesado e nem viajo a tartaruga não, a passo tartaruga não, com medo e tal não, né? Viajo consciente. Então, 12,5 km foi a média do carro na gasolina na viagem de volta, e nós rodamos 2.555 na viagem de volta, e lembrando, na ida foi 2.521 km nós rodamos, né? Então, é isso aí. Agora, falando de almoço, né, na viagem de volta, nós gastamos de almoço R$ 172, 3 almoços. A ida foi só 2 almoços, né? E pedágio foi R$ 75 na viagem de volta, né? R$ 75. E hotel, tem uma dica também de hotel que eu gostei muito, Hotel Ápides, né? Hotel Ápides em Pedro Canário, eu gostei muito desse hotel, eu indico todo mundo. Na verdade é um Palace Hotel, né? É um hotel chique e bacanizado em Pedro Canário, no Espírito Santo. O valor é mais carinho lá, pagamos R$ 160 o casal, né? Comparando ao primeiro pernoite lá no Hotel Coruja em Humildes, deu R$ 130 a volta. A ida nós pagamos 120 no casal. Agora eu indico a todo mundo esse hotel, esses 2 hotéis aí, tanto o Hotel Coruja em Humildes, na Bahia, próximo BR-101, quanto o Hotel Ápides Palace Hotel, né, em Pedro Canário. É um hotel muito chique, muito bom mesmo. Lembrando que o Hotel Coruja lá em Humilde, o carro ele para praticamente dentro do quarto, muito bom mesmo. Só você compartilhar, ver aí o vídeo, né, seguir o vídeo aí, visualizar o vídeo, que você vai ter essa informação com mais detalhes desses 2 hotéis aí, né, que está filmado, ok? Só o Pedro Canário, o Hotel Ápice, que ainda vai para o canal, dependendo da data que você vai ver esse vídeo. Isso para quem vai ver o vídeo logo depois que eu postar, ok? Então isso aí, a gente finaliza o vídeo por aqui. Então só passando a limpo, pessoal, só passando a limpo. Na viagem de volta 1.214 e na viagem de ida R$ 1.730, né? Agora vamos fechar tudo, passar a conta e fechar, passar a régua e fechar a conta, igual dizia o artista aí no passado. Combustível nós gastamos R$ 2.944. Muitas informações, né? R$ 2.944 de combustível na viagem ida e volta. Pernoitamos 4 noites, né? 2 na ida, 2 na volta. Gastamos R$ 530. Pedágio, foram 23 pedágios de volta, R$ 144. Almoço, 5 almoços, né? 2 na ida e 3 na volta, R$ 322. E aí totalizou tudo junto, combustível, pernoite, pedágio e almoço, R$ 3.940 em média. Lembrando que não está aí contabilizado o café da manhã, lanche que a gente
para eventualmente, né? Às vezes durante a viagem, que a gente viaja assim curtindo, então é isso aí. Então sem café da manhã e sem janta, lembrando que a janta a gente costuma normalmente fazer o Cup Noodle, que eu dou essa dica para você, como fogareiro aí Flex Frontier, muito bom. E eu não gosto de jantar à noite, porque se eu comer muito à noite, aí eu não... Primeiro, quando eu paro, eu quero dormir logo. É claro que a gente não vai dormir com fome, né? Mas é o suficiente, o Cup Noodles aí, fazendo a propaganda e dando essa dica aí para você, né? Mas às vezes também a gente para no lugar e come pizza, às vezes até janta, igual uma vez eu jantei lá em Vitória da Conquista, na BR-116, em viagem de volta. Comi tanto que, por isso que eu não gosto de jantar à noite, que me bateu aquela lombreira, quase que eu não levanto para seguir viagem 4 horas da manhã no dia seguinte, né? Então por isso que eu não aconselho encher muita barriga durante a noite não. A hora de comer bem é na hora do almoço, que também não é para encher a barriga, mas comer bem, feijão, carne, pode estar caro do jeito que for, mas almoçar bem para a saúde ficar em dia, ok? Não ficar comendo bobeira durante a viagem, porque aí você fica fraco fisicamente e mentalmente, e aí coloca a viagem em risco, principalmente se você está viajando, dirigindo somente você, que é o meu caso. Ok? Então isso aí, gastamos R$ 3.940, rodamos um total de 5.076 km e de volta, e não foram contabilizados aí como eu falei, né? Gasto com carro, gasto lá durante as férias, esse valor é 3.940 para 2 pessoas e de volta com tudo incluído, né? Sem economizar em hotéis, que eu não economizo também em alimentação, ok? Agora eu levo água, levo bastante fruta e tenho bastante coisa, tanto é que nas viagens, quando a gente chega no destino, a gente sempre tem muita coisa sobrando, né? Então tá aqui o meu rascunho aqui de viagem, tudo anotadozinho bonitinho aí, ó. Aqui tá o meu roteiro de viagem, eu gosto de viajar com essa planilha aqui, ó. Tá aqui o meu roteiro de viagem, as folhas, lugar por lugar, a gente vai dando o comando ao GPS, né? Seja o Garmin, que é o nosso caso, ou o celular, talvez seja o seu caso. E é isso aí, ok? Um forte abraço, se inscreve no canal, curte, compartilha os vídeos. As notinhas tá tudo aqui, ó, no papel, ó. Então é bem a gente ser organizado. Esse vídeo eu tava querendo gravar já faz tempo. E é isso aí, ok? Um forte abraço. Se inscreve e compartilha aí os vídeos, porque a nossa meta é atingir aí quanto mais de inscritos possível e pessoas que acompanham o canal. Então se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá uma força aí pro Vicente Luna, que isso nos motiva muito, não é nem para ganhar dinheiro aqui no canal não, mas isso nos alegra muito, a gente ver as pessoas se inscrevendo, compartilhando e deixando comentário. Então deixe seu comentário aí, compartilhe a sua experiência e forte abraço aí, ok? Valeu, fico com Deus e até lá. E aqui temos o mapa do Brasil aqui, ó. E até da Argentina, na verdade América do Sul, né? Toda a América do Sul tá aqui, ó. Nesse mapa aí, ok? Que eu deixei como fundo de imagem para vocês e para nós. Forte abraço e com Deus, valeu, até a próxima.